A Grupo Vamos é uma empresa especializada na locação de caminhões, consolidando-se líder de mercado devido a seus serviços diferenciados. A empresa vem crescendo muito e ganhando market share, e para isso ser possível necessita expandir a frota. Nesse sentido, nosso projeto faz sentido no momento da empresa. Vale ressaltar que utilizamos algumas premissas da PS1, como o crescimento de frota, produção de caminhões e venda de seminovos para a elaboração deste projeto. Como a Marcela nos falou, para a média paga de imposto e a taxa de crescimento da receita e dos custos, nós utilizamos o que utilizamos como premissas na PS1, como justificado anteriormente, respectivamente, de 30% e 13%. Já em relação à taxa mínima de atratividade, ela foi dada de 20%. Em questão ao investimento em CAPEX, foi descoberto como 10% do ativo imobilizado mais intangível do ano de 2022. Com isso, chegamos num valor de em torno de 1 milhão e, utilizando um preço médio de compra de cada caminhão histórico da companhia, nós chegamos com um CAPEX disponível a uma quantidade de 3.453 caminhões para esse projeto. Com isso, nós conseguimos deduzir os custos, a depreciação, a receita líquida, como está aí no PowerPoint, e também chegamos a um valor de revenda no 5º ano do projeto, onde esse caminhão valeria. E, bom, também calculamos o capital de giro, onde entraria nesse cálculo contas a receber, estoques e fornecedores, chegando ao balanço incremental e à TRE incremental do projeto. E também ao fluxo de caixa incremental. Em relação à viabilidade do projeto, também achamos importante calcular o payback descontado, e como visto aqui, é de 2 anos e meio, mais ou menos, o que torna, assim, o projeto viável, já que o prazo do projeto é de 5 anos, então mostra que ele se repaga. E para isso, enfim, também complementando a viabilidade do projeto, nós calculamos o VPL com a taxa de 20% e a TIR, e vemos que a TIR está acima da taxa exigida e que o VPL é positivo. Então, essas 3 métricas indicam que o projeto é, sim, viável. Para o ponto de equilíbrio, deixamos a célula da quantidade vazia e usamos como preço a receita média de caminhão. Para o custo fixo, somamos o custo de depreciação e de manutenção, assim como feito no Python. Para a receita, multiplicamos o preço pela quantidade e no custo fixo usamos o valor já estabelecido, chegando ao LAIR. Fizemos 30% do LAIR, sendo o imposto de renda, e após isso chegamos no lucro líquido do projeto, que somado com a depreciação, nos dá o fluxo de caixa operacional. Após isso, somamos os gastos de capital, a variação de CCL, nos anos 0 e 5, chegando ao fluxo de caixa do projeto. Fizemos o VPL e utilizamos o atingir meta para a célula do VPL chegar a 0, mudando a célula da quantidade. Assim, chegamos num ponto de equilíbrio financeiro de 1.607,8 caminhões. Esse seria o mínimo para que o VPL fosse 0 e assim a empresa fizesse o projeto. Como a quantidade estabelecida pelo grupo foi maior que essa quantidade determinada pelo ponto de equilíbrio financeiro, nosso projeto seria viável e traria um VPL positivo para a empresa, assim trazendo lucro. Para o programa em Python, como preço unitário, usamos a receita média de caminhões. Como custo, somamos os custos de depreciação e de manutenção. Para o investimento inicial, fizemos 10% do imobilizado, como já dito anteriormente. Para a recuperação dos gastos de capital, fizemos as contas com valor de mercado e valor contábil. Para a variação do CCL, usamos os dados, como dito anteriormente, mantendo os prazos constantes. Então, fizemos o ativo circulante menos o passivo circulante operacional. E como taxa, usamos os 20%, assim como dito nas instruções da APS. Fizemos 100 mil simulações. Usamos 2 variáveis principais, o market share e o tamanho de mercado, sendo o tamanho de mercado a quantidade de caminhões disponíveis para alocação. Como média de market share, usamos 87,43%, que são a quantidade de caminhões que o Grupo Vamos tem, dividida pela quantidade de caminhões totais utilizados para alocação. Como desvio, usamos 1%, assim como dito no relatório, já que pegamos esse valor da Genial Investimentos. Para a média do tamanho de mercado, utilizamos 35 mil, dado que esse é o número atual de caminhões utilizados para alocação. E como desvio, fizemos 13%, que seria o CAGR já dito anteriormente na PS1, e utilizamos ele novamente para projetar a quantidade que poderia crescer no mercado. Assim, criamos vários vetores e fizemos números aleatórios, utilizando a distribuição normal para ambos os casos, chegando na quantidade multiplicada o market share pelo tamanho de mercado. Assim, fizemos um vetor com preço unitário para multiplicar o preço unitário em todas as simulações e pegamos a receita sendo o preço unitário vezes a quantidade. Os custos sendo os custos, já que são apenas custos fixos, o lucro sendo a receita menos os custos, e fizemos 30%, dado que essa era a alíquota de imposto, do lucro antes do imposto de renda. Assim chegamos no lucro líquido do projeto. Fizemos ele mais a depreciação, e assim chegamos no fluxo de caixa. Em alguns momentos, determinamos gastos de capital e investimentos em CCL, assim como somado no vetor. Após isso, calculamos o VPL usando uma nova biblioteca, a NumPy Financial. Para isso, usamos a taxa como 20% e usamos um vetor sendo o fluxo de caixa aos valores que entrariam, dado que mantivemos o valor constante do primeiro ano pelos próximos 5 anos. E no final, somamos o fluxo de caixa 0, que seria o investimento inicial, somado aos gastos de variação de CCL. Após isso, fizemos um gráfico do histograma com o VPL e dividimos em 1000 classes, como mostrado no PowerPoint. Como todos os valores do VPL são positivos, temos que a frequência acumulada é 100%.